Três tipos de assuntos estão ausentes na igreja: arrebatamento, arrependimento, dons espirituais. São os três assuntos raríssimos na igreja: arrebatamento, arrependimento de pecados e dons espirituais. Digam-me quais foram os últimos temas de pregação que você ouviu no último mês na igreja que você congrega. Geralmente as mensagens são de autoajuda, do tipo: tu irás vencer. Deus sabe que tu estás passando e tu irás vencer. Verdadeiramente que isso também é uma forma de pregar. E não tem nenhum problema em pregar que outra pessoa vai vencer. Não tem nenhum problema em desejar isso, orar por isso e proclamar isto. Porque sabemos que em Deus podemos todas as coisas. Nele somos mais do que vencedores. O problema é pregar só isto. E nunca pregarmos sobre arrebatamento, arrependimento, dons espirituais. Por que os dons espirituais? Quando você tem a busca, o aprendizado e a busca pelos dons espirituais, automaticamente a obra de Deus em suas mãos vai crescer e você vai ganhar almas para o reino de Cristo. Automaticamente você não terá dificuldades em se render ao evangelismo, à proclamação do evangelho. Uma igreja cheia dos dons espirituais nunca será uma igreja com domínio fechado, uma igreja exclusivista, uma igreja que é nós mesmos e nós para nós mesmos. De jeito nenhum. Mas será sempre uma igreja aberta ao público, uma igreja que se preocupa em ter pecadores nas suas festas e reuniões. Uma igreja que não se habitua com o litúrgico sem unção, mas põe a unção e a manifestação de Deus acima de qualquer coisa, a liberdade no Espírito. Se não é para termos liberdade no Espírito, não há por que servirmos em uma igreja. Afinal de contas, somos os chamados para fora. Eclésia, ou eclesia para alguns, igreja, chamados para fora. Arrependimento de pecados é uma pregação não só para ímpio, mas também para crente. Tem muita gente que Jesus está do lado de fora dele. Quero lembrar os irmãos que quando a carta ao anjo da igreja foi escrito dizendo: estou à porta e bato, isso não foi para o ímpio, foi para uma igreja. E igrejas são pessoas. Jesus não está dizendo que dentro do templo ele não podia entrar. Jesus não está dizendo que dentro do culto ele não podia entrar. Jesus está dizendo que dentro da igreja, pessoa, tinha muita gente lá que Jesus não podia entrar. E o Senhor parece generalizar a coisa, mas Ele está dizendo ao líder daquela igreja, o anjo da igreja, o ministro da igreja, a palavra anjo quer dizer ministro, portanto pastor da igreja, para que se arrependa. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, ou seja, se alguém se arrepender. Então, arrependimento é para crentes que não têm mais comunhão com Deus. É para ímpios que não conhecem a Deus. Tem o ímpio lá fora que precisa da mensagem de arrependimento. Tem o ímpio aqui dentro, na igreja, que precisa da mensagem de arrependimento. Porque quando a Bíblia fala de perdidos e achados, fala Lucas capítulo 15, o capítulo dos perdidos e achados. A Bíblia fala da ovelha que se perdeu longe do aprisco, da dracma que se perdeu dentro de casa e do filho que era perdido dentro de casa e apenas pôs em prática o que já tinha em seu coração. Que são dois filhos perdidos. Um que saiu para fora de casa e o outro que ficou perdido dentro de casa. Um que vivia para os prazeres e o outro que servia para os privilégios. Pense nisso. O que vivia para os prazeres, vivia na casa do pai e foi em busca do mundo, porque o pai não queria o que ele queria lá dentro. As meretrizes e tantas coisas mais. Pródigo significa desperdiçador, não significa desviado, como alguns falam. Até em músicas falam errado. Enquanto que o filho mais velho
era o pródigo dentro de casa. Era aquele que não desperdiçava bens, mas desperdiçava tempo. Tempo de estar com o pai. Trabalhava incessantemente no trabalho do pai. Por quê? Porque ele queria reconhecimento. Tudo o que ele queria era reconhecimento. Um queria pecar, queria se divertir. Um queria divertimento, o outro queria reconhecimento. E quantos estão na igreja assim? Uns dentro da igreja curtindo o mundo lá fora, outros dentro da igreja buscando reconhecimento aqui dentro. Há pessoas doentes por reconhecimento, por privilégio, pelas primeiras cadeiras, pelos assentos naquilo que chamam de altar, embora não seja, não existe mais altar na igreja, a não ser este altar, mas tradicionalmente chamado altar. Consideremos então, pelo menos tradicionalmente, não biblicamente. Muitos estão buscando esse privilégio, porque o mais velho disse: eu tenho trabalhado minha vida toda, eu nunca usufruí do que nós temos aqui, do que o Senhor tem. Nunca tive um cabrito, o Senhor nunca me deu um cabrito. Mentira. Quando o filho mais novo saiu, o pai dividiu a herança entre ambos, diz a Bíblia. Nunca me deste um cabrito. Mentira, ele já tinha recebido a herança com o pai vivo. Eles são hipócritas, os que procuram posição, os que procuram privilégios. Eles não vão embora, eles não saem do templo, eles não saem do culto, eles não abandonam a igreja, eles ficam no templo, querendo privilégios. Se não me der oportunidade, não vou mais à igreja. Se este ano não for consagrado a outra posição de obreiro, pois criaram essa de posição, a Bíblia é contra, mas inventaram fazer o quê? Se não me colocar numa posição mais elevada, chamada posição de carreira, eu não fico mais aqui. Olha o dízimo que eu dou. Eu sou empresário, meu lugar é no altar. Buscam por posição e privilégios na casa do Pai. Mas esses são os mais vazios que existem. Eles, por exemplo, nunca serão convidados pelo Pai para uma festa. Quando o filho mais novo voltou, o mais velho não quis reconhecer. Estes nunca olham para o seu próprio erro, olha para o erro do seu irmão. Mas o pai recebeu o arrependido. Mais vale um pecador arrependido do que um fariseu que se acha justo e intocável. A palavra fariseu significava santo. Imagina. E muitos fariseus estão assim. Os fariseus queriam ser reconhecidos. Os fariseus queriam ser elogiados pela aparência, pela devoção, jejum 2 vezes por semana, dou dízimo de tudo que possuo. É o fariseu. Enquanto que, por outro lado, nós temos ele. O pai não chamou nem para a festa. Ele não era digno da festa, da vinda do irmão. Vê que o pai nem mandou chamar. Ele é que chegou e ouviu o som das músicas e as danças. E descobriu que mataram o bezerro cevado. Bezerro este que era reservado para ocasiões específicas, ou de adoração a Deus, ou de um determinado evento importante na família. Então, ele se irritou. O que é que está acontecendo? Teu irmão voltou, teu pai matou o bezerro cevado. E ele não queria entrar para participar da festa da alegria do pai pela volta do irmão. Este é o irmão mais velho. Pregamos muito sobre o filho pródigo que saiu, e não pregamos sobre o filho pródigo que ficou. O filho pródigo que ficou trabalhava desperdiçando tempo de aprender com o pai. Um foi para o mundo e ele ficou desperdiçando tempo de aprender com o pai. Precisamos estar mais em oração, meus queridos, desperdiçando tempo de buscar a Deus, desperdiçando tempo de aprender com o papai, de pegar as características do pai. Não. Ele olha para si e se justifica. Acha que é melhor do que o irmão que saiu. Mas ele é um miserável hipócrita dentro da casa do pai. Não é assim que nós vemos hoje? Quem nós somos? O pródigo que está aqui, mas quer sair? Ou o pródigo que não quer sair, mas está perdendo tempo aqui, porque nem lá e nem cá
trabalha e trabalha e trabalha querendo reconhecimento, estrelismo, quer ser um astro, quer se comparar maior que seus irmãos, quer se destacar acima dos outros, mas não porque o Senhor lhe deu uma chamada linda, porque o Senhor dá chamadas diferentes de um para o outro, mas porque o propósito desse alguém é mostrar para o Pai que ele é melhor do que o pródigo que saiu, sendo ele o pródigo que ficou. Homens que são ministros, mas estão praticando coisas erradas, onde ninguém sabe, ninguém vê, somente o Senhor vê. Homens que são ministros, mas que só o Senhor vê o que ele faz nas madrugadas. Só o Senhor sabe o que ele conversa com alguém. Só o Senhor vê que tipo de música ele ouve quando ninguém está vendo. Que tipo de coisa ele vê quando ninguém vê. Que tipo de coisa ele cria, ele inventa, que mentira ele solta quando ninguém sabe do que está no seu coração. Pródigos dentro de casa gostam de apontar o que sai. Ele é uma dracma perdida dentro de casa. Ainda bem que o Pai tem misericórdia do que sai e do que fica. Ainda bem que é possível varrer a casa, acender a luz do Evangelho e mostrar para ele uma orientação para que ele seja achado. Pois é aí que se limpa toda a casa, quando se está à procura do perdido. Já tem aquele irmão que sai, coitado, magoado. Será que a ovelha que se perdeu se achava melhor que as que ficaram? Ou será que ele saiu porque ele achou que era muito inferior às que ficaram? O fato é que o grande alvo de Jesus, naquela parábola, é mostrar-se como o pastor que vai atrás da ovelha, independentemente do motivo que tenha saído. Como o pai que recebe o filho, independentemente do motivo que tenha saído. Porque mais importante do que ir é voltar. Oh glória! Mais importante do que ficar aqui, o coração longe, é estar aqui, espírito, alma e corpo. Eu sinto a presença de Deus. Você sente aí? Reflexão de última hora, por inspiração do Espírito Santo. Como eu amo a tua palavra, ó Senhor. Salmo 119, se não me falha a memória, versículo 18. Desvenda, Senhor, os meus olhos, para que eu veja as maravilhas da tua lei, aquilo que está entre linhas, e eu não posso ver nem quando estudo teologia. Amados, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Espero que eu esteja falando com o pródigo que voltou. Voltou para o Senhor. Vai servir melhor do que quem nunca diz que saiu, mas na verdade nunca esteve aqui. Eu prefiro um pródigo que volta dizendo: pequei perante o céu e perante ti. Não me acho digno de ser chamado teu filho, do que aquele que simplesmente está aqui, mas está lá. Oh meu Deus! Aviva, ó Senhor, a tua obra. Quando o pródigo voltou, o pai lhe deu tudo o que ele tinha perdido. Trazei a sandália, porque escravo não usava sandália. Ele disse: faze-me como um dos teus jornaleiros. Entenda, ele não está pedindo para ser um escravo. Ele está pedindo para ser um contratado por comida ou por dinheiro. Jornaleiro era o que ganhava por uma jornada de trabalho. Essa jornada era um dia de trabalho. O diarista de hoje, o homem que trabalha de 7 da manhã às 5 da tarde, ou das 8 da manhã às 5 da tarde, o diarista, e que recebe o valor e vai embora, e não há compromisso nenhum de contrato com esta pessoa. Recebe-me como um dos teus jornaleiros. Ele não teria nenhuma obrigação, o pai, de dar alguma coisa. Não sou digno de ser chamado teu filho. Que bom que ele reconheceu que não era digno. Porque não somos dignos. É a graça. Oh, glória a Deus pela graça. Lamentações 3:23, as misericórdias do Senhor
são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A Bíblia não diz que a palavra que se renova é as misericórdias. Agora, ele volta. Trazei sandália. Servo não usa sandália, fica descalço. Sabia? Na tradição judaica da época. Trazei o anel e ponde-lhe no dedo. O anel, a palavra anel no grego significa crédito. Põe o anel no seu dedo. Ele agora tinha crédito. O Senhor estava dizendo, olha, o teu pecado tira o teu crédito, mas eu estou te devolvendo o crédito. Oh, glória! Não foi vós que escolhestes a mim, eu escolhi a vós. E vos nomeei. Eu vos dou um nome. Nome é crédito. Eu vos dou um nome, uma posição de crédito. Agora vocês têm nome. Nosso nome não existia, agora vocês têm nome. Somente filhos que recebiam nome eram apenas filhos honrados. Bartimeu, filho de Timeu, não há nome para Bartimeu. Por que não há? Porque ele não tem honra. Tem um dos filhos de Saul, que depois da morte de Saul recebeu o nome de Isbaal. Era uma maneira de dizer o filho de Baal. Muito próximo de filho de Belial. Alguém sem nome, sem honra, porque queriam tirar o nome da família do pai. Então, o filho sem nome, trazei-lhe o anel, lhe deu o anel. Eu vos nomeei para que vades e deis fruto e vosso fruto permaneça. Você hoje tem crédito na praça. Você hoje tem crédito para pregar o que você prega, viver o que você vive, porque o Senhor te deu nome. Lavou você das suas transgressões e pecados no sangue do Cordeiro. Você pode dizer glória a Deus, você que me assiste ao vivo ou que me assiste depois. Glória a Deus. Você de qualquer rede social, que isto vai rodar em tudo que é rede social, nossa. Veja uma coisa. Trazei a melhor veste. Aquele que vencer, eu lhe vestirei de vestes novas. Você sabia que veste no céu é honra? Porque nós viemos sem roupa, voltaremos sem roupa. Adão e Eva, antes de pecar, não vestiam roupas. Quando você subir no arrebatamento, e eu creio que você não irá pela morte, irá ser arrebatado, não temos esperança na morte, temos esperança no arrebatamento. Quando ele nos levar, isto aqui vai ficar, por isso não pode ter apego a estereótipo. Isso aqui vai ficar, subiremos, mas o que vencer receberá vestes novas. Nós seremos revestidos de glória e vestidos com roupas semelhantes ao Senhor. Que maravilha! Trazer a melhor veste. Não é o nosso caso, irmão e irmã. É o nosso caso. Quem éramos nós? Desperdiçador, pródigo. Nós só servíamos para andar no meio da porqueira. Porqueira vem de porco, a palavra porqueira e porcaria. Só serviríamos para estar lá no meio da porcaria. No charco de lama, de lodo. Mas como diz o salmista, tirou-me de um charco horrível, de um charco de lodo. Firmou os meus passos, pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Este salmo, para quem não sabe, é o novo nascimento estampado. Ele tirou, pôs-me num lugar seguro, no alto retiro, firmou os meus passos. Jesus é esta rocha que nos firmou. Antes, lá no mundo, nós éramos como o pródigo, vivendo de ilusões, castelo de areia. Jesus disse, aquele que ouve a minha palavra e não pratica é semelhante ao homem que constrói sua casa sobre a areia. É só uma ilusão. Pode até ser bonita a casa, mas é só areia, é castelo de areia ou casa construída sobre a areia. O alicerce é areia pura, não vai ficar de pé. Mas
aquele que está firmado na rocha, firmou os meus passos. Eu não tinha motivo para cantar, eu tinha motivo para me lamentar. Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, eu aqui pereço de fome. Mas agora eu tenho motivo para cantar, pois um novo cântico na minha boca, um hino ao Senhor. Oh, glória! É assim que o Senhor faz, meus queridíssimos, amabilíssimos irmãos em Cristo. E é isso que o Senhor quer fazer contigo, meu querido irmão, obreiro do Senhor, que se sente frio, espiritualmente não há ânimo, você não consegue romper na oração e na palavra, você não consegue ter prazer com as Escrituras. Faz tempo que você não desfruta de momentos de intimidade com o Senhor. Lembra quando tua alma se derramava diante dele? Agora parece que o inimigo sussurra no teu ouvido espiritual, dizendo que você está caído e não vai conseguir se levantar. Ó pródigo que está dentro de casa, abraça o teu irmão que voltou e sirva ao Senhor junto com ele. Ou abrace o teu pai se teu irmão não quiser te receber. E desfrute de uma comunhão intensa com Deus. Deus abençoe a vocês. Esta é a nossa palavra de reflexão. Estudem esse texto. Preguem esta mensagem. Leve esta mensagem para outros. Deixe Deus usar você. Amém? O dia marcado para as nossas lives serão às sextas-feiras, às 22. Eu quero deixar marcado para que quando eu aparecer por aqui, você saiba que eu estou aqui, já tenha o dia marcado, porque muitas vezes os irmãos falam, porque eu não sabia, se não tinha assistido. Então, dia de sexta-feira, às 22. Você que assistiu depois, não estava ao vivo, deixa aí nos comentários aí se você assistiu o dia, se você viu eu dizer agora o dia que serão as lives. Assim eu saberei que você viu até o final. Amém? Senhor, te adoramos pela tua presença, pela tua palavra, te pedimos, continua conosco, abençoando cada um dos teus servos que nos assistiram. Para a glória do teu nome, nós te pedimos e te somos gratos. Amém. Me segue no Instagram, ok? Nós começamos no Instagram. Eu gostaria que você me seguisse lá no Instagram. É do canal também.